Vamos fazer uma oração? Vamos. Senhor, obrigado por esse momento aqui. Nós pedimos a Tua presença, Espírito Santo, que o Senhor possa nos usar aqui nesse momento, para que as pessoas que forem ouvir, de alguma forma, ainda sejam edificadas, Amém. ativadas. Espírito Santo, que o Senhor possa ministrar os nossos corações, Amém. para que saia da nossa boca aquilo que o Senhor acha importante para transformar a vida de pessoas. Que o Senhor nos use nessa tarde, em nome de Jesus. Amém. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Vir. E hoje nós estamos aqui com o pastor André. Para quem não sabe, ele é o marido da pastora Bia, que foi a nossa primeira convidada, e meu sogrinho. Isso aí. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Sogrinho, já vou começar fazendo uma pergunta. Opa! Pode ser que tenha alguém que está assistindo o nosso episódio, que está ouvindo o nosso podcast e não te conhece. Se apresente, fala um pouquinho sobre você. Quem é o pastor André? Então, eu fui consagrado pastor em 2013, janeiro de 2013. Então já tem esses anos aí no ministério pastoral. Antes de ser consagrado pastor, eu fui militar durante 30 anos na realidade. Que legal. Entrei na aeronáutica em 1990 e me aposentei 30 anos depois, em 2020. Tem pouco tempo que aposentou. Pouco tempo. Pouco tempo. E agora estou mais voltado para o ministério. Mas durante esse período, né, em que eu fui militar, eu fiz uma faculdade de matemática, me tornei professor de matemática. Na igreja mesmo, eu sempre gostei de trabalhar muito com crianças e adolescentes, né? E vi que eu tinha uma pegada boa com eles e acabei fazendo a faculdade de matemática e me tornando professor de matemática. Gente. Então dei aula aí. Então acho que eu já sou professor de matemática há uns 25 anos, né? Bastante Então, tempo. Então tem esses chamados aí. Primeira parte foi o militarismo, depois como professor de matemática e depois eu fui consagrado pastor. Gente, muito legal. Também. Vamos falar sobre essas três Pode. partes aí da sua vida. Pode fazer as perguntas que você quiser. Né? Além disso, sou pai de 3 filhos, né? A Ana Paula, a mais velha, né? Aí depois vem o Pedrinho, que é seu marido. Meu marido, gente. É isso aí. E a Ana Raquel, que é a mais nova, né? Tô casado com a Bia aí há 33 anos. 33 anos. E graças a Deus, né? Agora tô esperando os netos, hein? Ai, gente, ó, já pro ano que vem a gente já vai começar a pensar nas criancinhas correndo por aí. Sogro, agora, uma coisa que você não falou, mas eu acho que o pessoal gosta quando conta. Você nasceu no Rio de Janeiro, não foi? Você é carioca. Sou. Conta um pouco pra gente como que foi sua vida lá, quanto tempo você ficou lá, como que foi, porque você não morava ali perto da praia, né? Não. Então, conta um pouquinho pra gente como que foi a sua experiência, e você militar lá no Rio, né? Então já entra um pouco nessa história aí, que eu lembro que você já contou pra gente ali em família algumas coisas, algumas experiências assim. Então conta pra gente como que foi nascer lá, o que você passou, quando foi que começou a melhorar, e conta também como foi ser militar no Rio de Janeiro. Beleza. Então, eu nasci no Rio de Janeiro. Na realidade, eu e a Bia nascemos na periferia do Rio, né? Um lugar chamado São Gonçalo. E a gente cresceu, né? Aquelas imagens que às vezes as pessoas veem do Rio de Janeiro, aqueles lugares bem humildes. Os turistas. O lado humilde. Os turistas ficavam ali pela Barra, Copacabana, que a gente nem conhecia direito, né? A gente era bem na periferia, né? A gente foi criado, onde algumas coisas até são bem conhecidas hoje, né? Por conta da criminalidade e tal. Mas nós crescemos ali. E quando eu me lembro que quando eu estava com 17 anos, com 15 anos eu comecei a estudar. Eu queria ter uma vida diferente, né? Eu via que não tinha muita cultura de estudo, de crescimento e tal. E eu comecei a estudar e eu passei num concurso da aeronáutica quando tinha 17 anos. E aí eu fui estudar em São Paulo. Estudei 2 anos em São Paulo. Nisso, eu e a Bia, a gente fazia parte da mesma igreja, a gente estava namorando. E nisso ali, quando você conheceu a sogrinha, você não tinha começado a estudar ainda? Ou já estava nessa fase de estudar? Na realidade, eu conheço a Bia desde os meus 14 anos. Desde os 13, na realidade.
Eu já estava de 13 para 14 anos quando eu conheci. Ela entrou para a igreja Aham. e a gente acabou desenvolvendo uma amizade. Ia nos passeios da igreja junto, retiro de carnaval, aquela coisa toda. E a gente acabou criando uma amizade. Mas a Bia era difícil, eu já queria namorar Você já ela. tinha interesse nela e Já ela não olhava queria. e ela não queria. Eu era muito feinho, E ela difícil, não queria não. difícil de namorar. Apesar que ela não disse não para muitos meninos na igreja. Os Entendi. meninos tentando, né, dar aquela cantada nela e ela E não ela aceitava não quer, namorar com não. ninguém. Que legal. E aí mas a gente tinha uma amizade. Aham. E aí depois quando eu fui para aeronáutica, né, e aí num dos períodos que eu voltei em casa, que a gente foi num passeio da igreja, a gente acabou começando a conversar e tal, e aí Um começamos negocinho a namorar. diferente. Aham. E aí durante esses 2 anos que eu estudo em São Paulo, eu acabei pedindo ela em noivado, a gente ficou noivo, pedi ela em casamento. Já Né? foi assim, diretão. E falei, poxa, não tem muito tempo para perder não. Muito bom. Eu tinha 19 anos quando nós casamos e ela tinha 20 anos. Caramba, Casamos vocês casaram bem novinhos. cedo, É. E aí depois que a gente casou, a gente foi servir. Eu fui designado pela aeronáutica para uma cidade chamada Anápolis. Anápolis fica no Em Goiás. Goiás. Isso. Aham, já ouvi falar. Inclusive foi onde a Paulinha mais velha nasceu. Ela é a única que não é carioca, A né? única Ô, carioca. Paulinha. Paulinha. E aí a gente ficou em Anápolis durante 3 anos. A Bia morria de saudade da família, Ah, imagina. da mãe, da irmã, do irmão, e queria voltar de qualquer jeito para casa. Eu entrei com pedido de transferência e a gente acabou voltando. pro Deu Rio de certo Janeiro. de Deu voltar. certo. Uhum. Quando nós voltamos, a gente não tinha se ligado que o Rio de Janeiro estava tendo alguns problemas já com essa questão do tráfico, essa coisa toda. E a gente vai morar justamente onde ela tinha crescido. Que era mais perigoso Que era- do que onde você cresceu, E né? isso que era mais Aham. perigoso de onde eu cresci. E a gente foi morar lá e era bem complicado, porque as pessoas não podiam ver que eu era militar. Era tipo aquelas coisas de filme que tem policial que mora na favela e tem que lavar e secar a farda e Isso. deixar secando dentro de casa, né? A Bia lavava minha roupa e secava dentro de casa. Pra ninguém saber que eu era Igual militar, filme. igual um filme. Meu Deus. E para você ter uma ideia, eu tinha um amigo que servia comigo no mesmo quartel da aeronáutica. Os traficantes descobriram que ele era militar, expulsaram ele do bairro. Quando expulsaram ele do bairro, ele morava próximo assim, eu falei, vamos expulsar também. Porque, pô, vai descobrir que você também. Mas nunca, na realidade, nunca mexeram comigo. Meu Deus, que legal. E aí nós ficamos lá no Rio, o único problema que eu tive, que eu já contei para vocês, um dia eu fui fazer um tenente pediu para eu ir no Senai ver alguns cursos para aeronáutica. E quando eu fui nesse Senai, eu entrei no lugar errado. Entrei numa rua errada e eu acabei saindo dentro de uma favela. Meu Deus. E aí, nesse dia, quando eu entrei nessa favela, eu passei por 7 homens armados. Eu pensei que essa rua tivesse saída para eu sair por outro lugar. Não tinha saída essa rua, eu tive que voltar. Quando eu voltei, E na hora que você passou pra entrar, eles não te eles pararam. olharam, mas não me pararam. Eu olhei aquela situação, já gelei porque eu era militar. Gelei, eu passei direto, achando que tivesse saída, aquela rua não tinha, tive que voltar. Quando eu voltei, eles me abordaram. Eles me abordaram e aí se tornou até um milagre essa história. Eu conto como um milagre de Deus, porque eles me abordaram. Na minha carteira, eu sempre carregava minha identidade militar. E aí eles me abordaram, eles viram meu cabelinho baixinho, falaram, você é militar, se você for militar já era para você hoje. E os caras tudo E armados. eles pediram minha carteira, eu dei minha carteira para eles. Eles estavam armados com aquela pistola 9mm. 9mm. E aí eles pegaram minha carteira e começaram a procurar minha identidade. Procura minha identidade, não acha a identidade. E eu tremendo ali, né? Porque Eu era tava pela- tremendo e eles estavam com a arma apontada para minha cabeça. Eu acho que tinha umas 7 armas apontadas para minha cabeça. Meu Deus. E eu lembro que um garotinho, devia ter uns 13, 14 anos, gritava assim, mata logo ele, mata logo ele. Eu gelava ali, falei, meu Deus. E aí com isso, eu ali naquele temor todo, eles não acharam minha identidade militar.
devolveram minha carteira e falaram assim: desculpa aí, trabalhador, é porque a gente, se você fosse militar, hoje você já era. Aí eu E você caladinho, né? saí dali com o carro, eu não sabia nem para onde eu estava indo mais. Comecei a acelerar o carro, só saí dali. Depois que eu dirigi um tempo, eu falei: como vocês não acharam minha identidade? Como vocês não acharam minha identidade? Eu fui, encostei o carro e foi procurar minha identidade. Como eles não acharam minha identidade? E eu me lembrei que no dia anterior eu tinha ido tirar um plantão no quartel. Quando eu fui tirar esse plantão, a pessoa responsável lá pelo plantão pedia a nossa identidade para confirmar se era a gente mesmo que estava tirando o plantão. E aí eu até, no dia eu fiquei chateado, porque eu falei: você não me conhece, eu já estou aqui nesse quartel há tanto tempo. Aí ele falou assim: não estou lembrando de você não. Aí eu tive que voltar no alojamento, no meu armário, peguei, ao invés de pegar a carteira toda, eu tirei só a identidade e levei. Aí ele olhou e falou: está autorizado a fazer o plantão. Peguei a identidade e coloquei dentro da farda. Quando chegou no outro dia de manhã, eu troquei de roupa, botei minha roupa normal e a farda ficou no quartel. E eu saí. Eu peguei minha carteira e saí. E a identidade ficou na farda no quartel. Ficou a identidade na farda. Então aquele dia, acho que Deus preparou um anjo no dia anterior. O rapaz que não te reconheceu era um anjo. Eu preciso que você tire a sua identidade da carteira. Porque eu me lembro direitinho, eu perguntando para ele: como assim você não me conhece? Ele falou: não estou lembrando de você. Eu falei: meu Deus, eu estou nesse quartel há tanto tempo. Ele te conhecia, só que ali na hora acho que Deus tirou da mente dele. Esquece ele! Esquece ele que a gente vai salvar ele! Ainda bem que ele esqueceu quem que era, hein? Meu Deus. Imagina. A Bia estava grávida de Pedrinho. Pedrinho nasceu em junho de 95. Foi. Era tipo abril, março de 95. Já estava quase. Tava faltando uns 3 meses para ele nascer, 2 meses, 3 meses para ele nascer. Meu Deus, gente. Pedrinho não teria conhecido o pai. Pois é. Meu Deus. Nossa, obrigada, Jesus. Obrigado. Foi um grande milagre, né? Foi mesmo. Não, eu acho muito legal. Eu já sabia, né, da história. Mas, assim, pra mim sempre é como se eu estivesse ouvindo pela primeira vez, assim, porque pra gente pensar, né, como que Deus age, né, nos detalhes ali. Imagina, porque o rapaz esqueceu que conhecia, né, ali a gente, né, igual a gente falou, o Espírito Santo falou assim: não, esquece aqui rapidinho. Tirou a identidade da carteira e foi isso que salvou a sua vida. E na realidade já fica até uma mensagem para quem está nos ouvindo, né? Às vezes algo que está acontecendo com você que parece ser ruim, pode ser uma estratégia de Deus para um livramento, para uma bênção. É verdade. Bom de gravar com o pastor aqui. A gente tá aqui conversando, de repente, uma palavra. Boa! E muito legal. E aí, nisso, vocês voltaram pro Rio, teve essa experiência, teve mais alguma coisa assim que vocês passaram? Ou essa que foi a mais, essa foi a mais marcante, né? E assim, a gente acabou morando num local que era entre 2 morros. Tinha do lado direito, tinha um morro do lado esquerdo e vivia a briga entre esses 2 morros. E a gente morava bem aqui no meio. Meu Deus! Eu me lembro até um dia que a Bia falou assim: André, eu vejo as pessoas às vezes conversando na frente de casa, na calçada, botam uma cadeirinha e fica ali conversando. A gente quase não faz isso, né? Eu falei: então tá bom, vamos fazer. A gente pegou 2 cadeirinhas daquelas de praia, aí fomos lá, botamos bem na calçada para conversar. Quando a gente botou as cadeiras, quando a gente começou a conversar, passou o carro da polícia com um fuzil dando tiro. Volta pra dentro. Falei: Bia, vou voltar, Bia. Meu Deus do céu. Não, é muito, muito diferente essa realidade, né? As crianças viveram um pouco disso, porque eles estudavam numa escola que de vez em quando mandava fechar, né? O tráfico mandava fechar a escola. Aí a Bia conta que uma vez ela olhou a rua tudo vazio, as ruas vazias, ninguém na rua. Aí a Bia foi e falou assim: engraçado, será que hoje é feriado, criança? Levando as crianças para a escola. Será que hoje é feriado, criança? Tudo vazio. Olhou o mercado fechado.
Aí ela, sem entender de jeito, daqui a pouco encontrou com a moça, falou assim, minha filha, corre para casa, mandaram fechar tudo. Que aí quando é assim é porque vai ter... Acho que tinham matado alguém lá em cima e mandaram fechar tudo. Deus do céu. Então a gente viveu um pouco disso, sabe? A gente viveu um pouco disso, aí logo após a gente pediu a transferência para Brasília, né? Porque a gente viu que estava bem difícil assim. E perigoso. principalmente pelo fato de eu ser militar, acabava sendo um risco ali, né? Sim. E aí a gente acabou pedindo transferência e fomos morar em Brasília. Legal. Antes da gente falar ali de quando vocês foram para Brasília, eu sei que você já nasceu no lar cristão. Então você não tem aquela história de converteu, eu me perdi e voltei. Mas como que foi assim? Como que foi e quando foi? Quantos anos você tinha quando você teve a primeira experiência com Deus que te marcou? E pelo fato, né, de ter nascido já no lar cristão, como que foi a sua jornada? Teve um momento que você quis desistir, assim, falar, não, vou abrir mão de tudo, vou largar tudo, vou chutar o balde e vou viver no mundão. Você chegou a ter essa vontade? Como que foi? Então, Vitória, na realidade, eu até penso que eu acredito que Deus me marcou desde a minha infância, sabe? Porque eu não lembro muitas coisas da minha infância, né? Mas eu me lembro quando eu tinha 8 anos de idade, eu fui criado na igreja. Quando você é criado na igreja, aquilo ali se torna um lugar comum para você. Às vezes você nem tem todas as experiências de quem se converte depois, né? Porque você está ali no seu habitat, né? Mas quando eu tinha 8 anos de idade, eu me lembro que eu cheguei em casa à noite, um domingo à noite, e eu senti o desejo de decorar todos os livros da Bíblia. Eu tinha 8 anos de idade. Eu decorei com tanta força. Você acredita que até hoje está na minha mente ainda? Eu decorei com 8 anos de idade. 8 anos. Aí eu lembro que eu comecei, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes e Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Esse é o Velho Testamento. Novo Testamento: Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus e Tiago, Pedro, João, Judas e Apocalipse. Você acredita que eu gravei isso com 8 anos de idade? Não, gente, dá até vergonha de falar, mas tem uns livros que ele falou aqui que eu tô assim, né? Tem esse livro. Tem isso ainda. Até hoje eu não sei todos. Assim, decorado. Decorei com 8. Cheguei em casa. Eu lembro que eu cheguei em casa de um culto assim, e eu peguei a Bíblia. Eu lembro que eu tinha 8 anos de idade. Peguei a Bíblia e comecei a decorar. Fui decorando, decorei os 5 primeiro, e naquela noite eu tirei para decorar. Fiquei alguns dias meditando naquilo e acabei decorando para sempre. Hoje eu já estou com 53 anos, nunca esqueci. Gente do céu, olha que legal. Nunca esqueci. E aí, Vitória, eu creio que Deus, de alguma forma, Ele me marcou. Porque assim, eu me lembro de 8 anos de idade, eu ajoelhado na beira da cama orando. Eu ajoelhado na beira da cama, eu li a Bíblia, eu tinha assim um temor, um erro, um receio de errar contra Deus, sabe? Tanto que eu lembro que quando eu tinha 10 anos, 10 para 11 anos ali, eu pedi um gabinete com o pastor. E eu nem tinha falado com minha mãe, só cheguei no pastor e falei, estou precisando ter uma conversa com o senhor. Aí ele até estranhou, aquela criança querendo ter uma conversa. Aí fui e falei para ele assim, eu não sei o que está acontecendo, eu estou sentindo vontade de ser pastor. Isso, assim, E tinha 11 anos de 10 idade. anos de idade. 10 para 11 anos de idade. Que legal. Tipo assim, eu estou sentindo vontade de ser um pastor. Aí ele, menino, eu não sei, o negócio aqui dentro, uma vontade de ser pastor. Olha só como é que explica isso. Gente do céu, porque assim, criança nessa idade, sei lá, tá brincando, fazendo essas coisas e tal. Então, eu senti que eu era meio diferente assim, sabe? Inclusive, eu acredito até que a Bia contou isso, que o que conquistou a Bia, né, o que fez assim, chamou a atenção dela por mim,
a gente fazia parte de um grupo de adolescentes. Tinha um ministério de adolescentes na igreja. E a reunião era sempre domingo antes do culto. Então, todo domingo antes do culto tinha aquela reunião, estava todos os adolescentes, sei lá, 40 adolescentes. E ela falou assim, gente, eu estou sentindo vontade de a gente ter um tempo de oração. Vamos começar uma reunião de oração dia de sábado, 8 horas da manhã. E eu me lembro que várias vezes, só quem estava nessa reunião de oração era eu e essa diretora, que era uma senhora, né? E ficava eu e ela orando de joelho lá, de 8 até as 9. Uma vez a Bia e a irmã dela, Simone, foram nessa reunião. Quando elas chegaram nessa reunião, estava a diretora lá na frente ajoelhada e eu lá no outro banco ajoelhado. Aí ela falou assim, esse menino é diferente. E eu era diferente mesmo. No episódio com ela, gente, quem não assistiu, assiste o primeiro episódio, mas ela contou que quando ela te conheceu, realmente o que chamou a atenção foi esse dia e esse evento, que ela chegou e tava você e essa diretora orando, e ela falou, gente, né, só ele aqui, e ele tá aqui toda vez, pontualmente, tá ali orando, ele não tá brincando, fazendo outra coisa, tá orando. E ela falou que isso chamou muita atenção dela mesmo. Então eu tinha um temor, sempre tive esse temor. Mas, de fato, eu tive uma experiência muito forte com Deus aos 19 anos. Né? Eu tinha o temor, né? Sempre aquele receio de pecar, de errar contra Deus, né? Sempre estava ali lendo a Bíblia, orando e tal. Mas eu me lembro que quando eu fui para a aeronáutica, lá tinha a União Evangélica, onde todos os cristãos reuniam. Eu era de uma igreja mais tradicional e eu tinha esses colegas que eram de algumas igrejas mais avivadas, mais pentecostais, tipo Assembleia de Deus. E eles começaram a me chamar para orar com eles, para ir nessas reuniões. Eu achava muito diferente. Eles acabavam às vezes um culto, eles falavam, acabava o culto, ao invés deles quererem ir dormir, eles falavam, vamos para o monte orar? Eu achava aquilo estranho, falava, ué, mas a gente já está saindo do culto, agora preciso ir para outro lugar orar. Eu comecei a acompanhar eles e aquilo foi acendendo uma chama dentro de mim. Foi criando uma paixão pelo Espírito Santo e eu entrei numa busca muito grande pelo Espírito Santo. Eu entrei e a minha vontade era estar na igreja todo dia, eu queria estar na igreja, eu queria estar buscando, eu queria estar orando. E eu comecei a ter as minhas experiências espirituais com ele, né? E eu fui impactado assim por uma sede, sabe? Uma sede. E eu me tornei um cara do monte. Eu ia para o monte, eu queria ir para o monte orar e eu vivi. E eu fui assim incendiado, sabe? Eu acredito que esses meus amigos, né, que eram dessas igrejas mais pentecostais, acabaram me ajudando assim a acender esse fogo, né? E aí foi onde eu tive minhas experiências, eu acredito que onde, eu não vou dizer uma conversão maior, porque eu já era convertido, mas eu acho que eu tive um encontro assim mais forte, sabe? Uma experiência mais forte com Deus que me marcou para sempre, né? Gente do céu, que legal. Eu fui no monte uma vez quando eu era pequena, assim, sei lá, eu devia ter uns... Será que época que era? Eu acho que eu tinha uns 12, 13, mais ou menos. Eu acho que era isso. Porque assim, eu não cresci na igreja, mas desde... mais ou menos eu cresci na igreja. Desde 8 anos eu já frequentava a igreja. Meus pais não iam tanto, mas eles criaram a gente ali dentro dos princípios, né, cristãos, certinho. Mas meu pai e minha mãe não iam muito. E meu irmão mais velho, ele ia, né, e levava ele casado, tem 2 filhas, na época todo mundo da mesma idade, ele levava eu e o Chu. E aí, lá, né, uma vez nessa igreja, o pessoal, não sei o que, vamos pro monte. E levaram a gente. E eu falei, gente, o que é monte? E eu falei, como é que vai subir nesse monte? Que aí eu já imaginei um negócio assim. Aí, e era mais ou
ou menos, assim, não tanto, né? Mas tinha assim, a gente subiu um pouquinho numa terra lá, ficou lá em cima, já tinha outros irmãos. E quando sobe, gente, o negócio já tem uma atmosfera diferente. É verdade. A atmosfera do manto, do fogo, parece, não, a noite fria, nem precisa levar casaco não, porque lá é quente. E aí eu lembro que eu estranhei, né? Porque eu falei, gente, e o povo começou a orar em língua. Eita! E eu olhando assim, eu falava, meu Deus! Foi me dando um medo, assim, né? Achando aquilo tudo muito diferente. E a gente ficava reparando nos cultos na igreja, o pessoal caindo. E aí eu nunca tinha, ia lá na frente receber oração, nunca tinha caído. E eu falava, gente, mas como é que cai, né? Tipo assim, você só se joga pra trás. Eu acho que isso ainda é uma dúvida de muita gente. Essa questão de orar e cair. Inclusive, vamos entrar nisso. Mas aí, a primeira vez que eu caí foi no monte. Por quê? O que eu fiz? Eu tava lá meio perdida, né? A gente tinha ido pra acompanhar os adultos e pra ter a experiência. Imagina, todo mundo ali, né? 11, 12, 13 ali, essa faixa de idade. Todo mundo falava, vamos ver como é que é e tal. E aí eu lembro que, beleza, meus amiguinhos foi cada um orar. E eu fiquei ali assim, eu falei, uai, acho que eu vou orar também, né? E comecei a orar. E falei assim, Deus, então beleza, né? Vamos aqui, eu e você. Eu nunca caí, nem em igreja, nem em lugar nenhum que oraram por mim, nunca caí. Vamos ver, tipo, aí eu meio que desafiei Deus, assim, né? Falei assim, tirar uma prova, nem sei. Eu sei que eu falei, tipo assim, alguém vai orar por mim aqui, eu vou cair. Gente, do nada, não lembro quem que foi, alguém orou comigo e eu caí. Saiu, assim, as forças. Eu simplesmente fui indo pra trás, só que aí, na hora que eu fui indo pra trás, assim, que eu caí, eu já levantei, porque eu falei, minha mãe vai brigar comigo com a roupa na terra. Mas, ao mesmo tempo, eu senti a experiência de quando a gente cai, assim, recebe uma oração e a gente cai, que sai, parece que sai a força do corpo, você só vai, assim, é isso mesmo. Não sei explicar. E agora, Mas é como verdade que mesmo. funciona isso? O que é? Porque, assim, a gente, e eu acho que isso é uma dúvida até de muita gente que não é cristão, né? Claro. Que vê assim, vê o pessoal orando ali na igreja, aquele mover não entende, que é um mover do Espírito Santo, e aí a pessoa cai. Como que explica, assim, se tiver alguém que não entende, alguém, sei lá, de outra religião, que não entende, como que é? Porque tem gente que tem medo de cair. Eu tinha medo. Como que funciona? Eu tive essa experiência, eu tinha uns 25 anos de idade. Como eu era da igreja mais tradicional, não acontecia isso, né? E uma vez me chamaram para ir num encontro. E era um encontro da igreja Batista Renovado, e eu fui. Nesse encontro, disseram, olha, lá você vai sentir Deus mais de perto, tal. E, né, como eu era cristão, eu falei, eu acho que eu quero isso, acho que isso aí vai ser bom, e fui. E lá tinha um rapaz que ele tocava teclado, um pastor que ele tocava teclado, e ficava aquele ambientezão assim, ele tocava e cantava, tal. E ele estava lá, ele ministrava a palavra, ao mesmo tempo ele tocava, de vez em quando ele começava a cantar também e tal. E estava aquele ambiente assim, bem agradável, bem gostoso, você meio sentindo a presença de Deus, falando, gente, que palavra boa, tal. Até que daqui a pouco ele acabou, ele começou a andar. Ele começou a andar entre as pessoas orando, só que eu estava de olho fechado. Eu estava de olho fechado e eu imagino que algumas pessoas já estavam caindo. Ele foi e colocou a mão na minha cabeça e eu perdi a força e caí. Foi a primeira vez que isso aconteceu comigo. E eu achei aquilo muito esquisito, né? Falei, que é isso, gente? A gente cair. Porque às vezes a gente até pensa que cair tem a ver com outra coisa, com ocorrência, né? Com alguma manifestação. E eu fiquei assustado com aquilo. Eu falei, que é isso? No dia seguinte teve a outra ministração com esse mesmo pastor. Ele fez a mesma coisa, pregou, cantou, tocou lá, tal. Daqui a pouco ele saiu entre o povo. E eu falei assim, hoje eu não vou cair não. E eu fiz uma base. Você já lutou karatê? Não! Quando você vai lutar karatê, você aprende a fazer uma base. E aí eu fiz uma base, falei, hoje ele não me derruba. Vitória, aquele dia, ele nem encostou em mim. Ele só chegou com a mão assim, de longe, assim, mais ou menos um metro. Quando ele fez assim, orando por mim, eu já perdi as forças e caí de novo.
Eu falei, como assim? Eu cheguei a fazer uma base para não cair, sabe? E o que eu entendo? Eu não sei se você já ouviu essa expressão assim. As pessoas às vezes levam um susto e falam assim, minha perna até ficou bamba, né? Algumas emoções que às vezes a gente tem, né, da pessoa ficar até meio fraca, né? A pessoa às vezes leva um susto tão grande, fala, ai, gente, quase desmaiei aqui. Parece né? que a pressão caiu. Parece que a pressão, né? Eu acredito que é um momento que você sente uma presença tão forte de Deus que é como se você realmente perdesse as forças humanas, né? Para a gente poder fazer uma comparação, talvez não dê para comparar tanto assim, mas é como se aqueles momentos em que você recebeu talvez uma emoção muito grande, talvez isso aconteça quando você recebe uma notícia, né? Ou quando você leva um susto, alguma coisa que você parece que você perde suas forças. Eu acredito que a presença de Deus ele é tão forte que nesse momento, né, juntando aí sua espiritualidade com a sua emoção também, isso tira as forças do seu corpo e é a hora que você cai. Né? Então, eu já tive essa experiência, eu sentindo, recebendo oração, e depois eu passei a ter essa experiência, eu orando pelas pessoas. Né? E é engraçado que a primeira vez que eu orei por alguém, alguém caiu, eu nem imaginei que aquilo pudesse acontecer. Eu estava numa busca no monte, orando, tive essa experiência no monte também. Quando eu desci do monte, fui para uma reunião de oração da nossa igreja, que era tradicional, a pessoa só pegou na minha mão para orar comigo. Falaram assim, vamos dar as mãos agora para a gente orar? Eu dei a mão à pessoa que estava do meu lado e começamos a orar junto. Essa pessoa caiu e todo mundo estranhou aquilo. Porque não era comum na igreja. E eu também fiquei assustado com aquilo. Aí na outra reunião, as pessoas falaram assim, André, já que teve aquela coisa, você teve aquela experiência com o nosso irmão aqui, você podia então passar e orar por a gente. E eu fui, todo mundo que eu tocava assim, ia caindo. Ia tendo aquela experiência, e aquilo acendeu assim a fé dos jovens, porque a gente era tudo jovem na época, e todo mundo queria orar. A gente começou queria viver aquilo, a gente começou a fazer uma reunião de oração todo sábado à noite, e cada vez vinha mais gente, e a gente começou a ter esse desejo por Deus, as pessoas começaram a ler mais a Bíblia, orar mais, sabe? Então assim, foi essa experiência. Então, o que eu acredito é que a presença de Deus, ela é tão forte que é como se você perdesse suas forças mesmo. Como se a perna ficasse bamba assim, sabe? Não, mas eu acho muito legal. Inclusive, assim, não sintam medo, né? Quando você estiver ali na igreja, estiver alguém orando e você sentir essa vontade, não vai ser um negócio tipo assim, eu vou cair. Você nem vê, mas não precisa fazer a base. Verdade, Não precisa fazer a base, porque é algo espiritual, é uma experiência ali que isso te marca. Você sente algo aqui dentro, tão gostoso. É uma paz, um negócio assim. Tem pouco tempo, né, que a gente recebeu lá na igreja o pastor Juarez e a pastora Marinês. Oi. Gente do céu, eu e Pedro, no final, no último dia, né, que eles vieram, a pastora pregou num sábado e o pastor, né, o pastor Juarez, marido dela, pregou no domingo. E fez ali um apelo no final, teve um momento de oração, e o Pedro tocando, eu nem lembro o que eu estava fazendo, se eu estava servindo, mas estava por ali. No final do culto, assim, no final mesmo, a gente falou assim, não vamos deixar eles embora sem pegar a nossa bênção, não. Fomos lá nela e falou assim, a gente queria que você orasse por nós e tal. Gente, aí minha sogra que foi com a gente assim, né, pra fazer a ponte ali, pra fazer o primeiro contato. Aí a sogrinha falou assim, né, minha nora, meu filho e tal, eles querem, né, essa unção. Ela, nem lembro se ela encostou na gente, eu sei que tava eu e Pedrinho aqui. Aí ela falou assim, gente, eu achei muito legal, porque ela só falou assim, vocês querem a unção? Então recebe. Eu já tava lá no chão, Pedro já tava lá no chão, Pedro tremendo, eu meio assim, né, com o olho fechado ali e tal, e eu caí, e eu tipo assim, caraca, que doideira! Porque isso, gente, tipo, eu já tive outras experiências de receber oração, de cair e tudo mais, de perder a força, mas aquele dia foi diferente, e eu fui tentar levantar,
fui tentar levantar. Gente, eu tentei levantar, eu sei que eu não consegui. Aí eu olhei assim pro lado, Pedro se tremendo todo, deitado ainda, assim, sentindo a minha presença muito forte. E eu fiquei ali, eu não consegui levantar, deitei de novo. Não, minto. Fiquei meio sentada, porque eu não deitei, mas também não levantei. Olhei, levantei a cabeça assim, pastora Ana Flávia foi me ajudar a levantar. Achamos que eu ia ficar de pé. Ela me levantou, eu abracei ela assim, aí ela falou alguma coisa, eu só falei assim, não consigo, vou cair. De novo. Fiquei mais um tempão, gente. Foi assim, foi uma das experiências mais diferentes, assim, mais doida, porque eu caí e beleza, até ali tudo bem, já caí outras vezes, mas eu não consegui levantar. Aí eu falei, não, vou levantar, já deu, pensei, né? Falei, não, já deu, vou levantar. Gente, pra quê? Levantei, ainda bem que ela tava me segurando ainda, que eu tinha abraçado ela. Então, na hora que eu caí, e aí e eu ainda avisei, né? Eu falei assim, nossa, ainda bem que eu ainda avisei, porque ela conseguiu, tipo assim, me preparar pra eu não me estar no chão. Ela ainda, né, tipo assim, foi me colocando, mas eu caí de novo, assim, eu senti ela puxando a minha blusa, porque eu fui escorregando, tipo, eu tava em pé abraçada, assim, eu fui caindo, assim, ó, e fiquei mais um tempão, assim, ali, e a presença de Deus, e Deus falando, sabe? Nossa, muito legal. Gente, é muito legal, não se medo de receber oração. Ter uma experiência com Deus, né? Experiência não, porque é muito legal. Legal. Aí agora eu queria voltar lá na parte que vocês vão para Brasília, porque quando vocês foram para Brasília foi onde conheceu ali a Comunidade das Nações, o Bispo JB, foi consagrado e tudo mais, né? Como que foi ali? Que eu lembro que a sogrinha contou no episódio que você foi sozinho lá conhecer a CN e tudo mais, só que ela contou mais resumido, né? Eu falei, não, como que ele foi? Como ele que foi? Vamos ver como que ele vai contar, assim, como que foi ali? Primeiro vocês terem ido para Brasília, né? Se tinha família lá e tal, conta um pouco dessa parte. E já emenda ali na chegada na Comunidade das Nações e depois ser pastor, vai indo. Então, a gente já estava nessa época, assim, né, bem perigoso ali, no Rio de Janeiro e tal. E a mãe da Bia foi morar em Brasília. Ela foi primeiro? Foi, porque tinha um irmão dela que já morava em Brasília há muitos anos. E convidou ela. Tá. Vem morar aqui com a gente em Brasília e tal. Quando ela chegou em Brasília, ela viu que era um local bom de criar as crianças, um local mais tranquilo e tal, convidou a gente. E a gente aceitou, coloquei o nome na transferência para ir, deu certo, saiu a transferência, e nós fomos morar em Brasília. Enquanto a gente estava no Rio de Janeiro ainda, a gente começou a visitar uma igreja, era a Comunidade da Zona Sul, que era no Flamengo. Apesar de ser muito distante de onde a gente morava, a gente ia sempre quarta-feira à noite, até a igreja da Aline Barros. Que legal! E a gente começou a ir dia de quarta-feira lá. E a gente achou assim muito dinâmico, muito animado, sabe? A gente saía dali muito ativado, assim. Falei, puxa, que igreja boa. E a vontade nossa até era de ir para essa igreja. Mas nessa época, eu cuidava dos jovens, adolescentes da igreja, e eu tinha receio de sair para essa outra igreja e esses adolescentes ficarem meio perdidos, né? Então nós nos mantemos. Quando saiu essa transferência para Brasília, inicialmente nós procuramos uma igreja, né, lá em Brasília, mas um dia eu passando em frente, que é a Comunidade das Nações, eu vi comunidade. E eu me lembrei da comunidade da Zona Sul. Eu falei, poxa, será que é a mesma igreja no Rio, que eu gostei tanto? E eu gravei aquele nome e falei, poxa, às vezes é até uma filial do Rio de Janeiro aqui e tal. E fui no primeiro culto. Depois vi que não tinha relação. Quando eu cheguei lá, eu vi o bispo JB Carvalho pregando, e o jeito dele pregar, o jeito dele me chamou muita atenção. Eu gostei muito aquele dia, gostei muito da palavra dele. E nesse dia eu tinha ido sozinho. Quando eu cheguei em casa, eu falei para Bia, Bia, eu acho que eu achei a nossa igreja. Eu fui numa igreja, mas eu gostei tanto, eu gostei do louvor, eu gostei da palavra, eu gostei do jeito do pastor, que depois
Antes, que agora é bispo, né? né? Antes era o pastor. Eu gostei do jeito do pastor, um jeito dinâmico assim e tal. E aí, no domingo, isso foi uma quinta-feira, no domingo fomos todos então. E aí quando fomos, a gente gostou e no final chamou à frente quem gostaria de fazer parte da igreja, nós já fomos. Já assim de primeira. Já Nossa, fomos. eu não sabia não, achei que tinha Não. visitado mais Logo uma nesse vez. primeiro domingo já fomos lá na frente, já aceitamos ser da igreja e tal. E já ficamos na segunda-feira. Aí pegaram o nosso telefone, na segunda-feira o Bispo JB ligou para mim, para Bia, para dar as boas-vindas e tal. E aí nós ficamos. Inicialmente nós ficamos um ano ali, ainda no banco da igreja, né? Frequentando, normal. Ninguém conhecia a gente e tal. Mas como as pessoas começaram a perceber as nossas gargalhadas, as nossas risadas, um jeito simpático e tal, chamaram a gente para servir na recepção da igreja. E foi o nosso primeiro ministério, então, na Comunidade das Nações. Aí fomos servir, colocaram a gente numa escala, eu e a Bia ficávamos ali recebendo as pessoas. E aí o líder desse ministério da intercessão, ele foi designado por um outro ministério. E ele chegou para mim e falou assim, eu queria que você assumisse então como líder da recepção. Então aí eu passei a ser o líder da recepção, eu fazia escala, tal. E foi assim. E aí um dia o Bispo JB passando na recepção, ele falou assim, olha, vou colocar você um dia para pregar. Aí eu falei, não, que isso? Como assim eu pregar? Tal? Na recepção. Mas ele ficou sabendo de algumas histórias que estavam acontecendo na recepção. O que acontecia? As pessoas entravam na igreja, às vezes chorando, ou saíam da igreja chorando, e eu falava, Bia, peraí que eu vou atrás dessa pessoa. E eu ia lá e conversava, orava, e marcava, às vezes, visita. Aí eu e a Bia íamos fazer visita a essas pessoas. A gente começou a fazer o nosso ministério ali na recepção mesmo, de orar pelas pessoas, de visitar as pessoas. Só que a gente não falou para ninguém, a gente só foi fazendo. Parece-me que chegou aos ouvidos dele isso. E ele um dia falou, vou te colocar, eu sinto que você tem um chamado pastoral. E aí eu preguei a primeira vez e nunca mais parei de pregar na igreja. O menininho de 8 anos ficou felizão. O menino de 8 anos ficou felizão. Falei, pronto, tô realizado. Agora. E aí começamos entrando naquele processo, passamos a ser obreiro da igreja, oficial da igreja. E logo depois, um tempo, a gente foi consagrado. Gente, que massa. Entendeu? E aí fomos designados para uma das comunidades das nações, que era a terceira comunidade das nações, que era lá em Planaltina. Ficamos lá 3 anos e depois viemos para Sorriso. Veio para cá. Gente. E qual que é o maior desafio da liderança pastoral, assim, no geral, que você viu assim e falou, não, isso é um desafio assim de ser pastor, de estar ali nessa posição? Eu acho que o maior desafio é você ter que trabalhar suas emoções, seu emocional. Eu acho que é o maior desafio, porque todos olham para o pastor como a resposta. As pessoas devem até pensar, bom, se para o pastor tá ruim, imagina para mim, né? Então, assim, só que o pastor, por mais que ele tenha um chamado, um propósito ali, ele é um ser humano. Um ser humano que tem dia que está bem, tem dia que está mal. E você tem que saber administrar muito bem as suas emoções. Tem que saber gerir muito bem as suas emoções. Para que você continue sendo uma influência, para que você seja um exemplo para a vida deles, né? Então, assim, eu acho que um dos maiores desafios, eu acredito ser dos pastores, mas para mim o maior desafio é você não poder, por exemplo, chegar num lugar quieto, né? Porque aí o pessoal já estranha, já fala assim, ué, o pastor tá triste? Não, o pastor não viu. Se eu chegar só um pouquinho quieto, pastor, tá tudo bem? Mas tipo assim, 10 pessoas no mesmo tempo. Pastor, tá tudo bem? Pastor, o senhor tá triste? Pastor, aconteceu alguma coisa? Então assim, você acaba tendo que chegar nos ambientes sempre lá em bem. Cima. Outra coisa também, você sempre tem que ter uma palavra. Eu acho que são esses, eu penso, né? Os maiores desafios. Porque tem dia que eu gostaria de ir para a igreja e ficar
na minha. Só receber. Só recebendo, ouvindo alguém pregar, tal. Tem dia que eu gostaria, por exemplo, de ir para um aniversário, né, e chegar lá e curtir a festa, comer um salgadinho, comer um bolinho, um docinho. Né? Um docinho. Mas todo lugar você tem que chegar e você tem que ter uma palavra. E você tem que ter uma palavra, você estando bem ou não. Você tem que ter uma palavra, mesmo que você, aquele dia, você tá malzão por dentro. Agora, o bom disso tudo é que nesse processo você é curado também. Porque você vai ter que ter uma palavra, você acaba Deus falando com você. É como se o Fusca pegasse no tranco, sabe? Antigamente os Fusca tinham que empurrar ele, né, quando a bateria estava fraca, para pegar no tranco. E meio que você pega no tranco também, se você se sujeita a isso. Sim. Então tem dia que eu chego assim e penso, hoje eu não tenho nada para dar, hoje eu não tenho palavra nenhuma. Quero ficar quietinho aqui, tomara que ninguém me veja aqui. Pastor, vem cá, pastor. O senhor pode dar uma palavra aqui? Aí você fazer uma oração, aí você... E aí você vai, pega um versículo, como a Bíblia, né, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. É uma espada, né? É como se tivesse dois cortes ali, né? A Bíblia fala sobre dois gumes, como se tivesse, se cortasse para um lado, corta para o outro. Então você está liberando uma palavra, às vezes, para as pessoas, e aquela mesma palavra vai te edificando também, te enchendo, e daqui a pouco você mesmo fala, uau, a própria palavra que eu fui liberar para os outros, inicialmente até meio obrigado, né, por causa da função, essa própria palavra me edificou e eu estou bem agora. Então, assim, eu sinto que você, é como se você se colocasse sempre como alguém que é a resposta, sabe? Então, hoje, a maioria dos lugares que eu entro, eu não entro como um homem comum, sabe? Às vezes eu vou numa loja fazer uma compra, alguma coisa. Ô, pastor aí, gente! Pastor, já te conhece, aproveita, já chama. as vendas esse mês não tá boa, pastor, ora aqui. Já pede uma oração. Né? Então, assim, no início foi mais desafiante. Hoje eu entendi que Deus me chamou para isso. Deus nos chamou para isso e Ele que vai nos ajudar. Então, a Bíblia fala, né, sobre abrir a boca e Ele vai encher. Eu entendi isso. Então, tem dia que eu chego nos lugares assim, parece que eu estou muito vazio. Então, eu só abro a boca e Ele mesmo faz fluir, sabe? Então, já aconteceu de dias de você não ter nada para falar, mas você abriu a boca e daqui a pouco você fala, meu Deus, de onde saiu tanta coisa? Alguém tem até que me parar. Tá bom, pastor, tá bom já. Já deu. Entra muito naquela palavra na Bíblia que fala quando eu estou fraco que sou forte, né? Verdade. Porque é bem quando a gente tá, tipo assim, acabado, fala, não, eu não consigo, eu não tenho nada pra entregar. Aí Deus, tipo assim, mas não é você que vai entregar, sou eu? Tipo assim, então, você tá fraco, é aqui que eu vou te usar. E esse versículo ele se completa dizendo, porque o meu poder, né, o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, né? Nossa, é muito É forte. diferente isso, entender isso, né? Porque a nossa mente humana, você tá fraco, você tá forte, né? E a gente tá fraco, a gente quer ficar em casa, tranquilinho ali, comer um doce, um negócio, ficar ali quietinho. E a última coisa que a gente quer é fazer algo por alguém, ou sei lá, ter que se colocar ali diante a tantas pessoas e falar alguma coisa, né? É isso aí. Gente, Uma o outra chamado coisa que eu pastoral imagino- é doideira. Uma outra coisa também que eu imagino, pelo menos para mim foi, eu acredito que para outros pastores, porque você tem sua família em casa, sua esposa, seus filhos, e aonde, como é a sua casa, é o lugar que você pode estar mais vulnerável, né? Você pode estar sem, você não precisa estar na defensiva, você está ali à vontade. Só que mesmo na sua casa, você continua sendo pastor, porque a sua família espera que você tenha aquela mesma boa palavra que você tem no púlpito, É né? verdade. Então, às vezes, por exemplo, em algum momento que a gente passou apertos financeiros, né? E a tendência nossa é baixar a guarda e falar, poxa, está difícil, né? Poxa, está complicado, o negócio está complicado esse mês. E a sua vontade, às vezes, né, é entrar num nível de reclamação,
né? Ou de você estar mais desanimado, mais murcho. E aí a esposa fala assim: André, aquela palavra que você pregou domingo, né? Aquela palavra de esperança, né? Aí eu, é mesmo. Deus vai fazer, Deus é Deus, Ele vai fazer na nossa vida também. Não? Então, assim, às vezes você não consegue nem baixar muito a guarda em casa. Porque aí você, mas você que pregou domingo, falou isso, agora serve pra gente. Aquela mesma palavra que você liberou no domingo lá para a igreja, é a mesma palavra pra gente. E você, então assim... Tem que caminhar Você, naquilo. é como se você tivesse que estar o tempo todo preparado, né? É interessante. Às vezes eu me lembro no jogo da seleção brasileira. Eu não sou muito assim ligado em futebol, né? Mas jogo da seleção eu gostava muito. Eu na sala ali na expectativa, tal, vendo aquele futebol, o momento dos pênaltis, tal, e eu ali e tal. Aí daqui a pouco vem Bia. Ai, André, ora por mim que eu tô com uma dor de cabeça. E você, tipo assim, naquele clima, né? Tipo assim, mas eu tô vendo o jogo. Não, e quase... Aquela expectativa do pênalti. E parece assim, é engraçado que parece que não combina, né? Parece que você tá ali no clima de jogo, não no clima de um culto para fazer uma oração, né? E tal. E é interessante que aconteceram algumas vezes isso, mas dessa vez eu estava tão querendo ver o jogo que eu orei por ela rapidinho e falei: sai dor de cabeça em nome de Jesus! Aí ela, e André, a dor de cabeça foi embora mesmo! Aí eu fiquei e falei: oh Deus, obrigado, Deus! Gol! Ai, que bom! Então, legal. assim, interessante, né? Porque eu acho que esse é o chamado pastoral, de você estar sempre preparado, sabe? Isso é um desafio, né? Tá sempre preparado. E até buscar... Porque, assim, a gente tem sempre que tentar... Isso até não só, assim, na caminhada pastoral, né? Mas a gente tem sempre que tentar manter ali um equilíbrio, né? Equilibrar a vida profissional com a família, com a vida espiritual, a igreja e tal. Como que é, assim, tipo... para alguém que às vezes está passando por algo, essa pessoa fala: meu Deus, eu tô dedicando na igreja, mas minha família tá assim, ou eu tô dedicando na igreja, mas minha vida financeira tá ruim, eu preciso trabalhar agora, mas também eu não quero deixar de servir na igreja, mas tem minha família. Como que, assim, deixa eu formular essa pergunta, mas você entendeu? Assim, porque, como que a gente tenta alcançar esse equilíbrio? Porque é muito difícil, né? Vitória, é engraçado porque às vezes a gente é pastor, não quer dizer que você é pastor, que você está vivendo um nível de fé e de entrega. Às vezes você também tem a fé mais ou menos ali, ou você tem a entrega mais ou menos, mas conforme vai passando os anos e vai entrando a maturidade, você vai percebendo que ou você entrega a sua vida de fato, que confia nesse Deus, que vai colocar cada coisa no seu devido lugar, nesse Deus que está cuidando, que vai suprir. Ou você confia, ou você vai viver uma vida muito triste, sabe? De você ser um pastor, ser alguém que vai influenciar, mas que você mesmo não confia tanto quanto precisava, né? Então, assim, os anos foram passando e eu fui me entregando mais, eu fui aumentando a minha fé, né? Então, hoje eu entendo que Deus, Ele está no controle, tem um controle assim tão grande das nossas vidas, que Ele mesmo vai te direcionando, sabe? Por exemplo, teve uma vez que eu estava passando por um aperto financeiro e por conta disso eu comecei a dar umas aulas, fui dar aula no colégio militar. E inicialmente, assim, é claro que você entra num questionamento, né? Será que eu não estou confiando, tal? Mas eu percebi que como eu fui usado nesse período para tanta gente, sabe? Para os alunos, para os colegas, professores. E eu entendi que Deus,
por vezes, ele permite situações acontecerem na sua vida para que você ande por um caminho aqui que ele quer que você ande. Então, se você tem esse nível de fé e de entrega, então está tudo certo. Se o próprio Deus ele quiser te levar para um outro caminho, ele mesmo às vezes fecha uma porta aqui para abrir outra para cá, porque ele tem um outro propósito, sabe? Entendi. Então, assim, as coisas vão acontecendo e você vai entrando num fluxo, sabe? Você vai entrando numa rota celestial, entendeu? Que ele está te levando. Então, hoje, assim, hoje o meu nível de fé e de entrega é muito maior, acreditando que o próprio Deus vai levar, sabe? Se coisas não aconteceram ainda, é porque também ele tem outros projetos, outros planos. Ainda não é o momento. Então tá tudo certo, porque Deus, ele tem a leitura muito mais plena do que a gente, né? Você tá vendo, todo ali, né? ele está vendo todo, você está vendo só detalhes, mas ele está preocupado com aquela família que ele quer salvar, ele está preocupado com aquele lugar que ele quer que você influencie. Então são tantas questões, de forma que está tudo certo. Esse é o lugar que eu deveria estar hoje, entendeu? Então, assim, uma forma para quem está buscando esse equilíbrio, na verdade, o jeito de tentar alcançar isso, esse equilíbrio, essa plenitude, na verdade, é a pessoa se entregar e confiar, né? Isso. Ter fé e entregar para Deus realmente ali a vida Sem dúvida. dela, né? É. E tudo que ela tem, tudo que ela faz, ela realmente entregar para Deus e confiar, né? E tá ali sempre. Só que assim, pra gente, porque também fala, não, vou entregar e vou confiar, mas a pessoa tem que ter ali um momento com Deus, buscar uma intimidade para ela conseguir ter o Sem discernimento do que é a voz, a vontade de Deus e o que às vezes é só a vontade do coração ali da Sem pessoa, dúvida, né? sem Tem que dúvida. ter essa. Tem que ter esse discernimento, né? Essa entrega. E aí, você falou sobre as aulas de matemática, né? E aí eu queria perguntar um pouco assim, como que foi? Você já falou um pouco, né? Mas eu falo mais de agora, né? Porque agora você tá atuando mais como professor. Inclusive, gente, estourado na internet. Vários vídeos com milhões de visualizações, Uau. né? Gente, eu acho incrível. Ele, o meu sogro e meu marido, É verdade. tá viralizado na internet aí, os professores da matemática. Olha aí. E como que você vê isso, assim? Hoje você dá aula também, né? Não é o dia inteiro, mas você tá ali dando uma aula, né? Tá ali em sala de aula. Como que é? Como que você vê essa experiência? E tem Deus nisso também, né? Porque igual você falou, às vezes você tá ali na sala de aula, mas você consegue dar um conselho, dar algum dúvida. toque a algum aluno. Sem Fala um dúvida. pouquinho sobre isso. Na realidade, a matemática, ela também apareceu na minha vida assim, eu muito novo, né? Eu lembro que eu quis fazer um seletivo para o Senai e eram uns 100 alunos para fazer a prova e eram só 2 vagas. E eles me deram material para estudar, o nome da matéria para estudar, e eu saí pegando livros. E eu achei assim diferente porque eu comecei a pegar os livros das séries mais baixas ali, da primeira série, segunda série, terceira série, e fui resolvendo tudo, sabe? E aprendendo sozinho ali. Eu tinha 13 anos. E quando eu cheguei na última série, que era na época era a 8ª série, hoje em dia é o 9º ano, eu estava assim, dominando já bastante a matemática. Eu acabei passando nesse seletivo em primeiro lugar. E a partir daí eu desenvolvi um gosto pela matemática. E aí depois eu comecei a fazer cursinho para poder passar para aeronáutica e tal, e passei para aeronáutica. E eu comecei a dar aula particular. Você acredita que eu dei minha primeira aula particular? Eu tinha 15 anos. 15 anos de idade, não tinha faculdade nem nada. Eu gostava tanto de matemática que os vizinhos ficaram sabendo e uma mãe pediu para eu dar uma aula particular para um filho e ela me pagava. 15 anos eu dei minha primeira aula particular de matemática. Gente, eu não sabia. E ele conseguiu aprender e conseguiu tirar a nota boa dele. E eu nunca mais parei de dar aula, sem faculdade, sem nada, eu estava sempre ajudando as pessoas. E por um aperto financeiro, um período da nossa vida, a Bia falou assim: André, por que você não dá aula particular de matemática e cobra? Eu falei: não, mas eu nem sou formado em matemática. Eu falei: poxa, mas tanta gente agradece a você, você podia cobrar.
até ajudaria a gente que está apertado, né? E eu comecei a cobrar e começaram a aparecer muitos alunos e tal. E os alunos falaram assim, engraçado, eu aprendo mais com você do que com o professor e tal. E eu comecei a ver que eu tinha um dom. E nessa época mesmo eu fiz o vestibular para a Universidade Federal lá do Rio de Janeiro, passei, fui fazer a faculdade e depois fui contratado com um cursinho. E aí vi que eu tinha uma pegada boa assim, né? Dei aula em vários cursinhos, tanto que eu já sou professor há 25 anos, 27 anos, comecei a dar aula em 98. Meu Deus! Então, eu sempre dei aula e eu fiz assim, nesses cursinhos, não na internet, mas nesses cursinhos, eu fiquei bem conhecido. No Rio de Janeiro, dei aula em vários cursinhos, depois em Brasília, dei aula em vários cursinhos, fiquei bem conhecido nessa área de cursinho. E aí aqui, né, eu fui dar aula nessa escola Legas, e a gente começou ali a fazer uns vídeos e tal, começou a dar certo, começou a viralizar e tal, e hoje a gente está aí, né, conhecido. Mas você sabe interessante, Vitória, que eu lembro que em 2007, 2008, estava começando a história ainda de YouTube, essas coisas. Em 2007, uma secretária de um cursinho gravou uma aula minha, eu cantando numa aula e tal. Ela gravou e postou no YouTube. Eu tenho a impressão de que eu já assisti essa aula. É mesmo? Só que eu nunca consegui achar pra ver se era. Se era. Mas assim, era até aquela do... Que é o... Ô, gente, a música lá do Morro do Dendê. Isso! É isso mesmo! Gente, eu acho que eu assisti. Assim, porque eu lembro que teve uma época que eu vi, eu falei assim, gente, que legal. E eu gostava muito dessa música, achava o máximo. E eu tenho até hoje a impressão de que eu assisti. Só que eu falei, não, acho que não era, porque a gente foi começar a postar vídeo agora, né? Mas então, se isso aconteceu, tem chance de eu ter assistido. Eu acho que eu vi. Aconteceu nessa época ela gravou e postou e para a época a quantidade de visualizações foi bem grande. E aí, eu morando em Brasília, um cursinho do Rio de Janeiro me contratou para dar aula online. Que legal. Eles iam em Brasília e eles me filmavam num estúdio. Filmava minha aula, eu dando aula no quadro, e eles começaram a vender meu curso. E com isso eles começaram a postar também no YouTube deles meus vídeos. E na época, eu lembro que sei lá, 2008, 2009, eu lembro que tinha um vídeo de expressões numéricas que tinha dado assim 70 mil visualizações naquela época. Muito isso. Só que, tipo assim, eu nunca liguei para isso. Nunca liguei, nunca busquei. As pessoas que viam assim que eu tinha um talento e tal, mas nunca liguei para isso. Depois eu acabei focando no Ministério Pastoral. Sim. E por acaso, esse ano que abriu uma escola na igreja. Abriu uma escola e eu fui dar aula, tanto que poucas aulas ali. E uma das aulas, eu acabei fazendo uma música. E uma das aulas foi até por uma necessidade ali. Fazer o povo prestar atenção na aula. Eles estavam cantando uma outra música lá, que eles estavam ensaiando com uma peça de Páscoa. E aí, para tentar fazer eles pararem com a música, eu comecei a colocar a fórmula de Bhaskara na música. Mas só que deu bom, deu liga e saiu a música. Aí o Pedrinho postou e tá com mais de 7 milhões. 7 milhões. Meu Deus do céu. Tem um no perfil de vocês que, se não me engano, ele tá com mais de 14 milhões de visualizações. Eu só não lembro qual que é, mas tem um com mais de 14 milhões. Então, assim, e aí a gente foi se empolgando, fazendo mais músicas, né? E aí deu essa bombada, assim. Eu brinco que até então a gente nem era conhecido, assim. Tinha 2.000 seguidores. A gente, eu e o Pedro zoa que só a família Só a família seguia, e nem todos. Ai, gente. Sogrinho, partindo pro final, tá muito bom, mas vamos partir pro final. Tá bom. Tem uma pergunta, eu tenho algumas perguntas aqui, mas eu acho que tem uma que eu acho muito... ela é muito forte e muito real. Vou até ler aqui, ó.
Por que o senhor acredita que tantas pessoas estão perdidas quanto ao propósito, mesmo dentro da igreja? E qual o caminho para encontrar essa identidade? Porque dentro da igreja tem muita gente perdida. Então, qual o caminho que elas podem tentar trilhar para encontrar essa identidade? Essa talvez seja a pergunta mais feita dentro das igrejas, né? As pessoas querem saber qual é o meu propósito de vida, né? E primeiro que propósito para mim tem a ver com você melhorar a vida das pessoas, melhorar o dia de alguém, né? É um propósito de vida, é você ajudar a pessoa a se salvar, se libertar, ser curada de alguma coisa ou no físico ou no emocional. E as pessoas, às vezes, elas acham que o propósito delas está muito ligado à igreja. E isso fez com que muita gente perdesse a ideia do que é o seu propósito. Porque ele ficava buscando o seu propósito assim dentro da igreja. Então, qual é o meu propósito? Será que é tocar bateria? Será que é tocar guitarra? Será que o meu propósito é pregar falando no microfone? Será que o meu propósito... E ficava olhando o propósito, focando em igreja. E na realidade, propósito tem a ver com aquilo que você mesmo sente vontade de fazer. Sim. O propósito, às vezes, tem mais a ver com fora das quatro paredes do que dentro das quatro paredes. Então, eu acho que as pessoas se perdem porque elas estão olhando para as quatro paredes. Sim. O que ela faz dentro da igreja? E, na realidade, o propósito é aquilo que Deus já colocou dentro de você. É algo que arde no seu coração, por exemplo. Alguém que tem uma habilidade, por exemplo, com futebol, vai fazer do futebol o seu propósito. Né? Alguém que tenha, de repente, alguém que tenha, talvez, esse chamado empresarial de ter uma loja, aquilo ali pode ser o seu propósito. E através daquilo ali que você gosta de fazer, que você sente alegria, você transformar aquilo numa agência do reino dos céus. Uma agência do reino de Deus ali, que vai, através daquilo ali, vai transformar vidas, melhorar a vida de alguém, melhorar o dia de alguém. Isso aqui, por exemplo, que você está fazendo é um propósito. Porque é algo engraçado. Eu gosto de filmar, eu gosto de falar no celular. Você vai tendo esses indícios, né? Do que você gosta. E você pode pegar isso e alinhar com um propósito. Porque o que a gente está fazendo aqui, pessoas que estão nos ouvindo, talvez vai fazer sentido para ela, vai despertar nela alguma coisa, vai aumentar a fé dela. Sim. Através dessa fala nossa, dessa conversa, ainda mais que nós oramos antes, pedindo para que o Espírito Santo usasse nossas bocas, né? Sim. Então, isso que a gente conversou aqui, a Bíblia fala que na multidão dos conselheiros se estabelece a sabedoria. Essa conversa aqui, Deus está aqui nesse meio e vai ministrar o coração de pessoas que estão nos ouvindo. Isso aqui é um baita ministério, é um baita propósito, entendeu? Que vai ajudar alguém. Talvez alguém que um dia vai estar ali triste, escutando esse podcast, Recebe né? uma chave, Vai uma receber resposta. alguma coisa que a gente falou aqui. Ela, uau, é isso! E ela vai acordar emocionalmente, ela vai se levantar, ela vai se alegrar. Isso é um propósito. Então hoje, qual a dica? Propósito tem a ver com algo que você gosta de fazer, né? Algo que parece que é latente, algo que assim, isso eu faria até de graça, né? Eu faria isso sem receber nada em troca. Eu gosto, isso para mim é leve de fazer, né? Então é você tentar ver o que você gosta e você tentar transformar aquilo em algo que vai melhorar a vida das pessoas, ou que vai ajudar a levar as pessoas para o céu. Uau, gente, muito bom. Vamos encerrar. Eu vou pedir para você orar. Amém. Vamos orar. Pra gente encerrar e nessa oração orar pela vida dos nossos ouvintes, né? Para que, igual a gente falou aqui, mas para que realmente o que a gente falou aqui, essa palavra, essa oração chegue de encontro ao coração deles. Amém. Amém. Então vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer hoje por esse privilégio de estarmos juntos aqui, fazendo a tua obra, falando de coisas ligadas ao teu reino. Obrigado, Deus, por essa oportunidade que o Senhor deu a Vitória
por esse propósito, por esse chamado. E hoje nós queremos orar pelos ouvintes, por todos aqueles que vão acessar esse conteúdo, para que tudo que foi falado aqui seja uma chave na vida deles. Talvez alguém que está nos ouvindo possa estar com algum tipo de dúvida, então que tudo que foi falado aqui possa saltar no coração deles, possa fazer sentido para eles, em nome de Jesus. Hoje nós abençoamos as pessoas que ouvirão esse conteúdo, para que através desse conteúdo haja libertação, salvação, cura no físico, cura no emocional, que as pessoas sejam abençoadas ao ouvirem tudo que foi falado aqui hoje, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Eu tenho um presente pra você que tá ali, só que eu não consigo pegar. Eu pego! Pega aí seu presente. Aí, esse aqui? Gente! Pode abrir. O que nós temos aqui, meu Deus? É uma caneca. Olha aí, Caneca personalizada. Sério? Ó, com a logo do Pode Vir e Pode o seu nome Vir. do outro lado. Uau, pastor André Junge, muito obrigado, Vitorinha! Amei! É isso aí. Como a Bia já ganhou, a gente vai tomar café junto. Agora vai tomar café junto, A Pode gente- Vir. Pra gente estar Aí, lembrando. Pra sua ficar mais masculina, eu peguei e coloquei a logo preta. Pronto, Vai ficar obrigado. masculino. Obrigado pelo presente. Arrasou. É isso, gente. Tchauzinho. Tchau.